Imagine por um instante que você está em uma ilha rochosa, desolada, sob um sol escaldante do Mediterrâneo, exilado por sua fé. É o apóstolo João em Pátimos, no final do primeiro século, um período de intensa perseguição aos cristãos sob o império de Domiciano, que se autoproclamava Senhor e Deus, e exigia adoração, confrontando diretamente a confissão de que somente Jesus era Senhor e Deus. Essa é a tela de fundo para uma das visões mais enigmáticas e impactantes de toda a Bíblia, a revelação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Não é uma história de terror vazia, mas uma mensagem codificada de esperança e soberania divina em meio ao caos. João não estava escrevendo um roteiro de Hollywood. Ele estava transmitindo uma visão que, para muitos, descreveria os eventos que culminariam no fim dos tempos, ou que, para outros, já se desdobravam ao longo da história humana. O livro do Apocalipse, do qual esses cavaleiros são parte central, não é para ser lido como um jornal, mas como uma poesia complexa, repleta de símbolos, imagens e alegorias. Pensa comigo, quando você lê um poema, você não busca uma descrição literal de cada palavra, certo? Você busca o sentimento, a metáfora, a verdade por trás da linguagem. O Apocalipse é assim, um tecido rico de metáforas que revelam verdades espirituais profundas e acontecimentos futuros, sempre com a mensagem central de que Deus está no controle e o bem, no fim, triunfará sobre o mal. É como um daqueles filmes de arte que você precisa assistir várias vezes para pegar todas as nuances, cada detalhe, cada camada de significado. A cada nova perspectiva, uma nova verdade se revela, expandindo sua compreensão. E no coração dessa tapeçaria profética surgem eles, os 4 cavaleiros. Eles vêm à tona quando o Cordeiro, sim, Jesus Cristo, o mesmo que se entregou na cruz, abre os primeiros 4 dos 7 selos de um livro misterioso. Imagine um documento antigo e vital, selado com uma série de lacres de cera. Cada vez que um selo é quebrado, uma parte da história é revelada, um novo capítulo se desdobra. E os cavaleiros são os protagonistas dos 4 primeiros capítulos dessa revelação divina. Eles não são entidades independentes ou vilões autônomos. Pelo contrário, eles agem sob a permissão e a autoridade do Cordeiro, de Cristo. É como se fossem mensageiros de um plano maior, executores de uma vontade soberana, mesmo que o que eles tragam pareça desolador. O primeiro cavaleiro, o que monta um cavalo branco, é talvez o mais intrigante e, para muitos, o mais enganoso. Ele surge empunhando um arco e com uma coroa na cabeça, saindo vencendo e para vencer. A imagem inicial é de triunfo, de pureza, de vitória, quase messiânica. Mas, peraí, será que algo que parece tão bom pode carregar uma verdade tão sombria? Essa é a grande questão que gera debates fervorosos há séculos. Seria ele o próprio Cristo, triunfante e justo? Ou seria, na verdade, uma imitação, um falso Messias, o anticristo, que vem com uma aparência de paz e justiça para enganar a humanidade? É como aquela pessoa que chega na sua vida prometendo tudo de bom, com um sorriso perfeito, mas que, no fundo, esconde segundas intenções. A cor branca, que normalmente simboliza pureza e santidade, aqui ganha uma dualidade, um lado sombrio, representando um engano espiritual disfarçado de santidade. O arco, uma arma de longa distância, e a coroa, símbolo de poder, indicam uma influência que se espalha, uma autoridade que conquista, mas que pode ser por meios enganosos. As interpretações se dividem em 4 grandes escolas. A preterista, que vê os eventos como já cumpridos no primeiro século, a historicista, que os enxerga se desdobrando ao longo da história da Igreja, a futurista, que os projeta para um período de grande tribulação antes do retorno de Cristo, e a idealista ou simbolista, que os vê como forças espirituais atemporais. Cada uma dessas lentes nos oferece uma forma diferente de enxergar esses cavaleiros, mas a tensão sobre a verdadeira identidade do Cavaleiro Branco persiste em todas elas.
Enquanto a maioria das pessoas se concentra nos aspectos mais dramáticos e assustadores do Apocalipse, como a destruição e o caos, o que muitas vezes se perde é a mensagem fundamental de que, por trás de tudo isso, há um propósito divino. Os cavaleiros não são apenas presságios de catástrofe. Eles são o início dos juízos de Deus sobre um mundo que se afastou de sua graça. É como um médico que, para curar uma doença grave, precisa usar um tratamento forte, que inicialmente causa desconforto, mas é essencial para a saúde a longo prazo. As calamidades que eles trazem são progressivas, mostrando que Deus, em sua soberania, está conduzindo a história para um final planejado. Mas o que isso realmente significa para nós, hoje? Como entender essa dualidade do Cavaleiro Branco? Essa promessa de vitória que pode ser uma ilusão? E como os outros 3 cavaleiros, guerra, fome e morte, se encaixam nesse cenário complexo e misterioso? É crucial que a gente entenda que essa jornada não é sobre desespero, mas sobre discernimento. O livro do Apocalipse, com todos os seus símbolos, foi escrito para dar esperança aos cristãos perseguidos, para mostrar que, no final das contas, a vitória pertence a Deus. No entanto, a forma como os eventos se desenrolam, começando com essa figura enigmática, nos faz questionar: será que estamos preparados para reconhecer a verdade por trás da fachada? O que acontece quando aquilo que promete salvação é, na verdade, o início de uma grande ilusão? Aprofundarmos-nos nessa questão é o primeiro passo para desvendar as complexidades do fim dos tempos e nos preparar para aquilo que está por vir, pois a compreensão do primeiro cavaleiro pode ser a chave para entender o destino de toda a humanidade. E por falar em destino, você já parou para pensar como a abertura desses primeiros selos desencadeia uma reação em cadeia que molda o próprio curso da história, levando a eventos cada vez mais intensos e dramáticos, cuja revelação completa nos aguarda? Você está pronto para ir mais fundo e descobrir o que vem depois dessa primeira e enigmática aparição? A jornada do Apocalipse, então, não para na enigmática figura do Cavaleiro Branco. Muito pelo contrário, ele é apenas o prelúdio, a cortina que se abre para um espetáculo de eventos que desafiam nossa compreensão e nos forçam a confrontar as realidades mais duras da existência humana e do juízo divino. Com a abertura do segundo selo pelo Cordeiro, a cena muda drasticamente, e a sutil ameaça do primeiro cavaleiro dá lugar a uma manifestação inegável de destruição. Surge o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Pensa na cor vermelha, que imediatamente evoca imagens de paixão, mas também de perigo, de alerta, de sangue derramado. É exatamente isso que esse cavaleiro representa. Ele vem montado em um cavalo dessa cor vibrante e carrega uma grande espada, e lhe é concedido o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não é uma guerra simples, localizada, dessas que vemos nos noticiários e pensamos, está longe. É uma força que arranca a paz do cerne da sociedade global, transformando a convivência em conflito, a discórdia em derramamento de sangue generalizado. É como se a própria estrutura da harmonia social fosse desmantelada, substituída por uma sede insaciável de violência. A espada que ele empunha não é só uma arma de combate. Ela é um símbolo da destruição implacável, da violência que se espalha como fogo incontrolável. A interpretação mais comum e direta para este cavaleiro é, de fato, a guerra, em todas as suas formas brutais e desoladoras. Desde conflitos armados entre nações até a violência civil e as perseguições que a Igreja enfrentou ao longo dos séculos, o Cavalo Vermelho tem galopado incansavelmente pela história, deixando um rastro de discórdia, destruição e morte. É um lembrete vívido da fragilidade da paz e da capacidade humana para a autodestruição. Um eco das advertências de Jesus sobre guerras e rumores de guerras nos últimos tempos. Mas a devastação não para por aí. À medida que a visão de João avança, o Cordeiro abre o terceiro selo, e a escuridão toma conta da cena com a chegada do Cavaleiro do Cavalo Preto. Agora, a ameaça não é mais a violência explícita da espada, mas algo mais insidioso.
que corrói por dentro, a fome e a escassez. Este cavaleiro carrega uma balança na mão, um instrumento de medição que, nesse contexto, adquire um significado sinistro. Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Para entender a dimensão dessa calamidade, imagine que, no tempo de João, 1 denário era o salário de 1 dia inteiro de trabalho de um operário. Uma medida de trigo era suficiente para fazer apenas um pão, o mínimo para uma pessoa sobreviver. O que isso significa? Significa que um trabalhador passaria o dia inteiro, de sol a sol, apenas para comprar comida para si mesmo, deixando sua família à beira da inanição. É uma imagem de profunda injustiça econômica, onde os alimentos básicos se tornam luxos inatingíveis para a maioria, enquanto os produtos mais refinados, como azeite e vinho, permanecem intocados para os ricos. É a fome não apenas como o resultado natural de catástrofes, mas como uma consequência direta de sistemas de opressão, exploração e desigualdade, que privam a população do essencial. A balança, que deveria simbolizar justiça e equidade nas trocas comerciais, aqui se torna um emblema da desproporção e da miséria. Este cavaleiro representa a pobreza generalizada, a opressão e as crises econômicas que têm assolado a humanidade em todas as épocas, intensificando-se à medida que nos aproximamos dos últimos tempos. É um flagelo silencioso, mas igualmente devastador, que mina a dignidade e a própria vida. E então, o ápice da desolação. Quando o 4º selo é aberto, emerge o mais temido de todos, o cavaleiro do cavalo pálido. A cor desse cavalo é descrita no grego original como chloros, que pode significar verde claro, esverdeado ou amarelado, da cor da pele de um cadáver, da doença, da bile. Não há ambiguidade aqui. O próprio nome do cavaleiro é Morte, e o Hades, o inferno ou o reino dos mortos, o segue de perto, como sua sombra inseparável. Este cavaleiro não vem apenas com uma arma ou uma balança. A ele é dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. É a culminação de todas as tribulações anteriores, a síntese do terror. A morte personificada em sua forma mais abrangente, atingindo as pessoas por múltiplos meios. Pela violência das guerras desencadeadas pelo Cavaleiro Vermelho, pela privação causada pela fome do Cavaleiro Preto, por doenças e pragas que se espalham sem controle, e até mesmo pela fúria da natureza e dos animais selvagens. Este cavaleiro é o resultado inevitável e a consequência final dos outros 3. Um ceifador em escala global, que não só tira a vida, mas também a vitalidade espiritual, separando as pessoas de Deus. É um alerta sombrio sobre a fragilidade da vida humana diante de forças incontroláveis. Um convite à reflexão sobre a transitoriedade da existência. As interpretações desses 3 cavaleiros secundários seguem as mesmas linhas teológicas do primeiro. Para os futuristas, esses são eventos cataclísmicos que se manifestarão de forma concentrada na Grande Tribulação. Para os historicistas, eles representam as guerras, perseguições, fomes e epidemias que marcaram a história da humanidade e da Igreja desde o início da era cristã, como a perseguição romana no período do Cavalo Vermelho, por exemplo. Já a visão idealista os vê como símbolos atemporais das forças destrutivas que operam no mundo, a guerra, a injustiça econômica e a inevitabilidade da morte. Independentemente da escola de pensamento, o que fica claro é que esses cavaleiros, em sua sequência e interconexão, pintam um quadro progressivo e intensificado de calamidades. É como uma orquestra onde cada instrumento entra em cena, adicionando uma camada de complexidade e intensidade à melodia da destruição. Primeiro, a conquista sutil e enganosa. Depois, a guerra aberta e devastadora. Em seguida, a fome e a opressão silenciosas mas mortais. E, por fim, a morte em suas múltiplas facetas, ceifando vidas sem distinção.
Esses são os juízos de Deus, que não são arbitrários, mas fazem parte de um plano divino para a humanidade, que culminará na plena manifestação do seu reino. Entender cada um deles não é alimentar o medo, mas reconhecer os sinais, discernir os tempos e, acima de tudo, buscar o verdadeiro refúgio e a esperança que só podem ser encontrados no Cordeiro, que tem a autoridade para abrir esses selos. A visão de João não é apenas sobre o que acontecerá, mas sobre o controle soberano que existe sobre o caos. Um controle que, ao final, revelará uma verdade ainda mais grandiosa e transformadora. Até aqui, vimos os cavaleiros em sua individualidade, cada um com sua cor, sua arma e seu flagelo específico, pintando um quadro progressivo de tribulações. Mas a verdadeira profundidade da visão de João, o impacto monumental dos 4 cavaleiros do Apocalipse, emerge não na análise isolada de cada um, mas na grandiosa síntese de suas ações interligadas, na tapeçaria que tecem juntos. É aqui que os fios díspares da conquista, ou engano, da guerra, da fome e da morte se entrelaçam para revelar um padrão central, uma verdade unificadora que transcende a mera enumeração de calamidades. Eles não são apenas 4 eventos separados, são manifestações de uma única e poderosa narrativa divina, orquestrada pelo Cordeiro que tem a autoridade sobre todos os selos. Pensa na vida como uma complexa máquina de dominó. Cada peça caindo não é um evento isolado, é o resultado da peça anterior e a causa da próxima. Assim são os cavaleiros. A atuação do cavaleiro branco, seja ele representando a conquista enganosa ou o triunfo do evangelho, inevitavelmente prepara o terreno para o que virá. Se é um engano, então a falsa paz e a ilusão de um líder salvador abrem as portas para a desestabilização. Se é a expansão do evangelho, então essa própria expansão pode gerar resistência e conflitos, desencadeando as próximas fases. A paz que é prometida no início, ou a aparente vitória, é quebrada pela violência do Cavaleiro Vermelho, que tira a paz da terra e incita os homens a se matarem. Guerra gera destruição, e a destruição leva à escassez. É um ciclo implacável. Essa é a conexão vital com o Cavaleiro Preto. A guerra e a desordem social que ele traz desorganizam as cadeias de produção, destroem a infraestrutura e corrompem a economia, culminando na fome e na injustiça econômica que o terceiro cavaleiro simboliza. A balança, que antes parecia medir o equilíbrio, agora se inclina desesperadamente sobre o peso da carestia, onde o pão de cada dia se torna um luxo inacessível. E como um clímax inevitável, a guerra e a fome, combinadas com a devastação generalizada, criam o ambiente perfeito para o Cavaleiro Pálido, a morte, entrar em cena com toda a sua força. A espada da guerra, a privação da fome, as pragas que se alastram em populações enfraquecidas e a própria natureza revoltada se tornam os instrumentos pelos quais a morte ceifa uma 4ª parte da humanidade. A revelação aqui é que esses cavaleiros não são meros símbolos estáticos de males isolados. Eles são forças dinâmicas e interconectadas, agentes de juízo que se retroalimentam, cada um intensificando o impacto do anterior. Eles não são as causas do fim, mas os meios pelos quais os juízos divinos se manifestam e se aceleram na Terra. É como uma bola de neve rolando montanha abaixo, que começa pequena e discreta, o primeiro cavaleiro, mas ganha volume e velocidade, se transformando em uma avalanche imparável de destruição, os cavaleiros seguintes. A mensagem não é apenas de fatalidade, mas de que a desobediência e o afastamento de Deus têm consequências progressivas e catastróficas. Mas há uma revelação ainda mais profunda na orquestração desses cavaleiros. A soberania de Deus em meio ao caos. João não está descrevendo um universo fora de controle, onde forças malignas agem arbitrariamente. Não. Ele está pintando um quadro onde, mesmo nos eventos mais aterrorizantes, a mão de Deus está presente e no comando.
É o próprio Cordeiro, Jesus Cristo, que abre os selos. Isso significa que esses juízos não são acidentais. Eles são parte de um plano divino, permitidos por ele, para cumprir sua vontade e trazer justiça ao mundo. Imagine um mestre de obras que supervisiona uma demolição controlada. À primeira vista, parece uma destruição total, mas o mestre de obras sabe que é um passo necessário para construir algo novo e melhor. Assim, a ação dos cavaleiros, embora destrutiva, serve a um propósito maior na narrativa escatológica. Eles marcam o início dos juízos divinos, que preparam o caminho para a vitória final de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. A luta entre o bem e o mal, que se desenrola através das eras e se intensifica com a cavalgada desses mensageiros, culminará na derrota do maligno e na justiça soberana de Deus. E é exatamente aqui que a tensão entre o medo e a esperança atinge seu ápice. Para aqueles que veem apenas a destruição, os cavaleiros são motivo de desespero. Mas para aqueles que compreendem a síntese divina, eles são um lembrete solene de que a história tem um propósito, que não estamos à mercê do acaso ou do mal irrestrito. Eles são um chamado ao arrependimento, à vigilância e à fidelidade. São um convite a olhar além da calamidade imediata e a enxergar a mão de um Deus que, mesmo em seu juízo, está trabalhando para a redenção final. A principal revelação, portanto, não é apenas que haverá guerra, fome e morte, pois isso já vemos na história humana. A revelação é que esses eventos são parte de um desdobramento profético específico, sob a autoridade de Cristo, conduzindo a história a um clímax. É como ver as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente se encaixarem, revelando a imagem completa que antes era apenas um borrão. Essa visão integrada dos 4 cavaleiros transforma a percepção do fim dos tempos de um destino caótico para um propósito divino, mostrando que a justiça de Deus não é arbitrária, mas um caminho que conduz à plena manifestação do seu reino. É uma transformação da visão fatalista para uma perspectiva de redenção e vitória, mesmo que essa vitória seja precedida por grandes tribulações. É um lembrete de que o mal será derrotado e os justos terão vida eterna com Deus. Essa é a grandiosa síntese que emerge da cavalgada dos 4 cavaleiros, um plano que, apesar de assustador, é orquestrado com uma finalidade gloriosa e que nos chama a um posicionamento claro diante da soberania do Criador. Depois de ter mergulhado nas profundezas do simbolismo, nas diversas interpretações e na grandiosa síntese que conecta cada um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, chegamos a um ponto de vista elevado, a uma montanha de compreensão que nos permite olhar para o cenário completo. Não estamos mais no nível do solo, assustados com a poeira que cada cavaleiro levanta. Agora, vemos a paisagem inteira, do início ao fim, e a mensagem que emerge é muito mais rica e complexa do que apenas um aviso de destruição. É uma recontextualização profunda de tudo o que pensávamos saber. O que aprendemos, primeiro de tudo, é que a visão de João em Patmos não era uma mera predição sensacionalista do futuro. Era, sim, uma revelação. E a própria palavra Apocalipse significa revelação ou descoberta, destinada a fortalecer a fé dos cristãos perseguidos em sua época e, por extensão, de todas as gerações. O objetivo primordial era mostrar que, independentemente do caos aparente, Deus estava e está no controle da história. Lembra-se do início daquele primeiro cavaleiro no cavalo branco, tão ambíguo em sua promessa de vitória? Essa ambiguidade inicial, essa silent question que ele nos impôs, é a chave para entender a complexidade de todo o livro. A conquista que ele representa pode ser a expansão do Evangelho, mas também pode ser a falsa paz e o engano do anticristo. Essa dualidade nos ensina que o mal muitas vezes se disfarça, se apresenta com um rosto bonito, com promessas sedutoras, e o discernimento é a nossa primeira linha de defesa. É como aquele lobo que veste pele de cordeiro. A aparência pode ser inofensiva, mas a intenção é sempre predatória. A cavalgada dos cavaleiros, então,
não é um sinal de que Deus abandonou o mundo. É um testemunho da sua justiça e da sua soberania. A guerra, cavalo vermelho, a fome, cavalo preto, e a morte, cavalo pálido, não são eventos aleatórios. Eles são a manifestação progressiva e interconectada dos juízos divinos, calibrados para levar a humanidade a um ponto de virada. É como uma série de alarmes, cada vez mais altos e insistentes, que tocam para despertar aqueles que estão adormecidos em sua complacência. E aqui está a grande ironia, a beleza paradoxal. Mesmo através da destruição, Deus está cumprindo seus propósitos, direcionando a história para a vitória final de Jesus Cristo. A grande transformação que esta visão nos oferece é a passagem de uma compreensão superficial e muitas vezes assustadora do Apocalipse para uma percepção mais profunda e fundamentada. Em vez de ver os 4 cavaleiros como simples arautos do Armagedon, passamos a vê-los como elementos de um plano divino, complexo e proposital. Saímos do estado A, talvez um medo sensacionalista ou uma visão simplista de fim de mundo, e chegamos ao estado B, uma compreensão mais lúcida, teologicamente rica, que integra a advertência com a esperança. Olhando para o futuro, o entendimento dos 4 cavaleiros nos equipa para discernir os sinais dos tempos com maior sabedoria. Eles nos convidam a uma constante vigilância espiritual, a não sermos enganados pelas aparências, a reconhecer a verdadeira natureza do conflito e da injustiça no mundo. É um chamado para vivermos com propósito, com fé e com resiliência, sabendo que, apesar das tribulações que possam surgir, a vitória final já foi assegurada pelo Cordeiro que abriu os selos. E o que isso implica para o indivíduo? Significa que a história não é um caos sem sentido, mas uma narrativa que se dirige a um clímax e a uma resolução. Cada um de nós está inserido nessa história, e nossas escolhas importam. Permanecer fiel em meio à guerra do mundo, buscar justiça diante da fome, da desigualdade e manter a esperança diante da inevitabilidade da morte são atitudes que ressoam com a mensagem central do Apocalipse. É sobre não permitir que o cavaleiro branco nos engane com falsas promessas, mas sim buscar a verdade que liberta e que nos prepara para a eternidade. É sobre entender que, mesmo diante de flagelos, há uma voz que diz: não danifiques o azeite e o vinho. Talvez uma proteção divina para os que são fiéis, uma mensagem de que nem toda destruição é total. Em suma, os 4 cavaleiros do Apocalipse são mais do que figuras de uma profecia antiga. Eles nos desafiam a ir além do visível, a questionar o aparente e a buscar a verdade subjacente. A mensagem não é de desespero, mas de um convite a olhar para o céu, para o Cordeiro que tem toda a autoridade, e a confiar que, mesmo quando os cavalos da calamidade galopam pela terra, ele está no trono, governando com justiça e amor. Ao compreender essa narrativa monumental, recontextualizamos nossa própria existência dentro do grande plano divino, preparados para enfrentar o futuro não com medo, mas com a certeza da vitória final de Deus.